Aqui é a Juliana dos Segredos que ninguém vai ouvir ou não. E hoje eu tô aqui pra fechar, então, aquela tríade que eu falei, que eu achei importante trazer sobre um quadro que é meu, quadro patológico, psicológico também. E que eu acho que pode vir a ajudar outras pessoas. Que eu já falei sobre o estereótipo, já falei sobre a questão da escolha do médico, e hoje eu quero falar sobre a questão do medicamento, sobre quando a gente chega num ponto em que o medicamento precisa ser introduzido, seja para o pânico, seja para a depressão, seja para o ansioso. E por que eu falo que para mim é um episódio importante? Quando para muitas pessoas já está até banalizado, né? Já virou até piadinha. Quando eu adoeci bem gravemente na primeira vez, e quando eu falo na primeira vez, gente, eu volto a reforçar. Primeira coisa, eu continuo seguindo a linha do meu médico, onde na verdade eu só afundei mais da primeira vez e agora voltou a acontecer. Então não existe cura, o que existe é um controle, e durante muitos, mais de 10 anos eu me mantive sob controle, e agora eu voltei a ter uma crise muito forte e a cair, como foi um erro que eu cometi da primeira vez, né? Que foi quando eu descobri que realmente eu tinha o quadro. E que erro foi esse? É o medo da medicação, né? É aquele fantasma do o remédio, principalmente o tarja preta, porque nem todos os remédios que a gente toma são tarja preta, tá? Mas que o remédio vicia. Será? O remédio indicado vicia. Para isso eu vou parafrasear o grande, pelo menos a frase é, né, colocada na boca do homem, não estava lá literalmente em 1500, quando ele estava vivo para poder dizer, foi ou não foi ele que disse, mas parafrasear Shakespeare, que dizia que o que separa o remédio do veneno é a dose. E a gente tem que parar também para reparar o nome do estabelecimento mesmo, a loja onde a gente compra qualquer remédio. Algumas têm o nome fantasia lá, né? Mas como é que a gente chama? A maioria chama de farmácia. Ok. Mas como elas são realmente? Algumas têm até no próprio nome fantasia. Drogas. É a famosa drogaria. Sim, qualquer remédio. Uma simples aspirina, um simples analgésico é uma droga. Então, a qualquer momento que você acha que não, que você tá, a não ser que você esteja tomando aquele remedinho feito pela vovó, o chazinho, e às vezes até o chazinho feito pela vovó, pela mamãe, é uma droga. É uma combinação de coisas retiradas da natureza, às vezes até ali da hortinha em casa, mas que formam uma pequena droga. Benéfica, lícita, mas uma droga. Não à toa tem os que, quando você vai pra loja, né? Tem os tarja amarela, tem os tarja vermelha e tem os tarja preta. Aliás, tirando um pouco aí do imaginário,
Nem sempre o remédio do depressivo, do ansioso, vai ser tarja preta. Muitos dos remédios que a gente toma são tarja vermelha. O que não impede de que todos eles tenham aquela receita especial que fica retida na farmácia, na drogaria, enfim. Igual, nos últimos, acho que já deve estar por perto de uns 10 anos, se já não tiver isso, ao antibiótico. Que antigamente você chegava, tô com uma tosse que não me larga, não sei o que lá. Ô moço, me dá qualquer coisa aí, um antibiótico que você conhecesse, e você podia comprar numa boa. Hoje não, hoje você precisa dessa receita especial para comprar um antibiótico. Por quê? Porque o uso indiscriminado de um antibiótico começou a fazer com que as bactérias que entram no nosso corpo se fortalecessem e surgissem os que os médicos chamam hoje de superbactérias. E aí as pessoas acabam internadas, remédio nenhum é suficiente. Então, mas vamos voltar para nós, para o nosso caso, para o nosso cenário. Por que eu quis trazer para cá esse assunto? E eu admito, eu errei no início. Exatamente porque eu tinha esse medo. Eu dizia, remédio. Primeiro eu dizia, é tudo tarja preta. Depois eu dizia, eu vou acabar viciada nesse negócio. Não vou não. Então eu procurei todos os tipos. Eu já fazia, como eu falei no outro vídeo, eu já fazia tratamento psicológico. Então, só que o meu quadro foi aprofundando a ponto do próprio psicólogo indicar o tratamento psiquiátrico. E porque ele viu que o meu nível já estava, como eu falo, era uma piada idiota, mas eu já estava começando a pagar aluguel para Samara, no fundo do poço. Talvez só a galera aí mais 25 vai entender a piada, que não é bem uma piada. Enfim, não é bem piada que a gente deve chamar, mas a gente acaba fazendo essas coisas até para se aliviar e achar que a gente não tá tão mal assim. Procurei, por exemplo, homeopatas. E, gente, foi o que eu falei, qualquer tratamento de apoio, eu também apoio, tá? Seja homeopatia, seja terapia holística, seja terapia ocupacional, tudo vale, desde que você não abandone seu médico. E chegou uma hora que eu tive que dizer, bom, a coisa tá ficando feia. E cedi e fui ao psiquiatra. E mesmo indo ao psiquiatra, ele me dava as receitas e eu não comprava o remédio. Por quê? Porque eu tinha medo do tal do vício. Até que uma amiga mesmo minha, não é aquela história de, uma amiga falou, não, realmente, uma amiga minha falou. Uma amiga que estava passando por um quadro de doença que não era neurológica, neuropsicológica, mas ela chegou pra mim, mas por que você tem medo? Eu falei, não vou ter, todo mundo fala que esses remédios viciam e tal. E ela virou, você conhece a expressão remédio de uso continuado? E era óbvio que eu conhecia, porque quem já viu outros vídeos aqui, mais anos pra trás, sabe que do histórico da minha mãe no auge da vida, será que aquilo era a vida, né? Era uma sobrevida, na verdade. Minha mãe tomava 13 remédios em 17 comprimidos só de manhã. Então, sim, se tem uma coisa que eu conhecia muito bem, era a expressão remédio de uso continuado. É aquele remédio que, por alguma razão, você vai tomar pro resto da vida ou por um longo tempo. No caso da minha mãe, era pro resto da vida, porque ela era transplantada, ela tinha problema de pressão. Ela virou, então, agora você imagina se um diabético resolve dizer, não vou tomar os remédios. Se uma pessoa com pressão alta resolve dizer, não vou tomar os remédios.
É isso que você está fazendo. Você tem um problema e você está se recusando a tomar o remédio. Eu falei, não, mas peraí. Esse papo aí de que vicia e tal, ela tinha um problema bem grave de saúde, eu não vou expor aqui porque, né, não cabe. Ela virou então. O que vai viciar é se você começar, por exemplo, a comprar um analgésico, que a maioria nem tarja mais tem. Você chega numa farmácia, numa drogaria, e eles estão ali. Você pode comprar até sem pedir pro balconista. Você pode comprar caixas e caixas e caixas. Eles não têm tarja. Não tem tarja. Tem lá dos mais variados marcas, miligramas, e você só compra. Se você tomar aquilo a lá vão ter, na hora que você tiver uma dor de vontade, de verdade, uma dor forte, aquilo também não vai fazer efeito em você. Sabe o que isso significa? Que o seu organismo está viciado. Não foi o fato de ser um tarja preta, ser um tarja vermelha, ou o que for, que fez você ficar viciado. Foi o fato de você tomar com uma constância tão grande que o seu organismo acostumou. E aí você precisa ir, por causa de uma dor de cabeça, ir no hospital, por exemplo, para tomar uma coisa na veia, porque precisa ser mais forte. Já parou pra pensar nisso? Pois é. Mas a maioria das pessoas não veem assim. Elas só veem como os grandes medicamentos. Tanto que lá fora, esses remédios, que até erroneamente, mas até os próprios analgésicos, não sei se vocês já viram, mas se você pegar qualquer filme, por exemplo, você compra aspirina num pote desse tamanho assim. Você compra até em supermercado. Mas se você tiver um medicamento passado por médico, o que eu acho até muito bacana, porque às vezes você vai no médico, e qualquer médico, tá? Sei lá, você estava com uma dor, uma infecção, enfim. E o homem, mulher, enfim, o médico que você tiver ido, coloca lá. Tantos comprimidos de 12 em 12 horas por tantos dias. Vamos supor que na conta dê 28 comprimidos. O total que você vai tomar tem 28 comprimidos. Aqui no Brasil até tentaram aí um negócio de fracionado e tal, mas não é a mesma coisa. Porque o que acontece? O fracionado é eles abrirem a caixa e te venderem junto com uma bula. Lá fora não. Lá qualquer remédio que você compre, qualquer, você entrega, mesmo os que vêm da indústria farmacêutica. Já repararam que todo remédio em filme tá sempre naquele potinho amarelo? Qualquer remédio. Às vezes a pessoa toma 35 remédios. É aquela pessoa que tá acamada, você olha assim do lado da cama, tem 35 potinhos. São 35 potinhos amarelos que aparentemente são iguais. Não, não é. Você tem que ler. E vem lá o nome do paciente, o nome do médico e o nome do medicamento. Sabe por quê? Porque você tem que comprar o que é pra você. Aqui no Brasil não. Aí o médico vai lá e fala, você vai tomar tantos remédios, tantas vezes por dia. Aí você chega na farmácia, na drogaria. Ah, tem sim. Pode ser o genérico ou não, tá? Só que tem o seguinte, lembra que eu te falei que a soma dava 28 comprimidos? A sua caixa vem com 30. Aí de duas uma. Ou a gente, já tomei 28, vou esperar mais 12 horas e vou tomar os últimos 2 comprimidos, para não desperdiçar. Quem já vem no embalo toma mais uma vez, ou 2, né, no caso, se não forem 2 comprimidos de uma vez só. Ou a gente acaba criando aquele péssimo hábito, mas que todo mundo tem,
também tenho, não vou negar, que é a famosa farmacinha que a gente tem em casa. Então a gente tem de tudo um pouco ali, um restinho. Porque sobrou da vez que você teve dor de ouvido, sobrou da vez que você teve, sei lá eu o que. Lá fora não. Lá fora se o médico te passou 28 comprimidos, não importa o tamanho do vidrinho, vai vir 28 comprimidos. Ele passou o que na soma lá vai dar 40 comprimidos, vai vir 40 comprimidos. Até que você tenha que voltar ao médico e pedir outra receita. E se for um remédio de uso continuado, você tem que ir ao médico. Senão você fica sem remédio. Por isso a importância do tratamento e de você ir ao médico. Seja ele um psiquiatra, um cardiologista, um endócrino, um dermato. Porque sim, doenças da pele podem se agravar, gente. Parecia bem mais simples, né? Ah, não. Imagina. Quem não tem uma dipirona na bolsa, não é? Aquela dorzinha de cabeça que dá ali durante o dia. Chega uma hora que a dipirona não vai fazer mais efeito. Aí você toca aquela de 500 gramas como por uma mais carinha de 1 miligrama. Olha, você aumentando a dose aí. Olha o seu organismo se adaptando ao remédio. Mas a gente acha que não tá viciado. Essa semana, mesmo afastado, mesmo não devendo por recomendações médicas, eu às vezes tenho que abrir o WhatsApp no trabalho para poder aliviar, né, a quantidade de mensagens. E eles nem são meus alunos, não cheguei a conhecer, mas tem 2 irmãos gêmeos que estão no 6º ano na escola que eu trabalho. E chegou a mensagem de que não se sabia se um dos gêmeos iria, porque o outro tomou uma alta dosagem de analgésicos. A alta dosagem a ponto de ir parar no hospital. Como para usar, ficar um pouquinho mais leve, né? Quase foi de, como diz o povo aí, foi de arrasta pra cima. Quase foi, porque aquilo que eu falei, gente, nós temos uma alta demanda de jovens, de adolescentes, de crianças, principalmente nesse pós-pandemia, que estão apresentando quadros. E que num outro vídeo eu também falei, quando eu falei das pessoas que tiram a própria vida. Muitas vezes elas não querem tirar a própria vida. Elas querem parar com aquela dor que elas estão sentindo, com uma coisa que às vezes quem está de fora não entende. E ele achou, muito provavelmente, que se ele tomasse uma alta dose, provavelmente um adolescente não assistido, é um adolescente que não deu sinais, é um adolescente que provavelmente sai todo fim de semana e os pais acharam que estava tudo bem e não estava. Gente, entendam, nós somos capazes, nós que estamos doentes, nós somos capazes de botar uma máscara e dizer, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Hoje eu aprendi que a gente está sempre mais ou menos. Hoje que eu digo é pós-terapia, muitos anos de terapia, tá? Ninguém tá bem o tempo todo. Não importa o dinheiro que você tem, não importa a casa que você tem, não importa... Não! A gente tá sempre mais ou menos. Sabe aquela frase bem piegas de a felicidade não tá no fim, ela tá no caminho? É exatamente sobre isso. Sabe quando eu digo, se vocês procurarem, é porque agora já tem mais, eu já teria que atualizar aquele vídeo. Mas se vocês procurarem aí bem pra trás, eu tenho um vídeo mostrando as minhas tatuagens, ele tá bem atualizado.
Eu acho que essa aqui, por exemplo, é uma que não tem lá. Que ela parece um... Não sei se ela tem lá, acho que não. Ela parece um exame de eletrocardiograma, onde embaixo vem... Ela parece, mas ela tem uma cruz, um que é só o... sobe e desce, e um coração. Embaixo escrito Faith, Hope e Love. A vida é exatamente isso. As bases são a fé, a esperança e o amor. E a gente está sempre, ó, subindo e descendo. Exatamente como os batimentos cardíacos, quando registrados naquele... Quando a gente está ali fazendo eletrocardiograma, quando você está, por alguma razão, infelizmente, ficou preso naquela máquina que fica o tempo todo assim. O dia que você estiver numa linha, que é o que seria, tá tudo bem? Não, meu amor, você morreu. Quando você chega no platô, desculpa, você foi de arrasto pra cima. Então, lembre-se de, seja pelo que for, não adianta tomar mais antibiótico porque você vai curar. Se o médico mandou tomar 7 dias e com 5 você também tome os outros 2 dias o remédio, porque o médico não mandou tomar 7 dias à toa, mas também não tome 8. Que seja qualquer remédio, sempre procure a ajuda de um especialista, tá bom? Eu espero voltar aqui mais vezes. Eu já gravei esse vídeo algumas vezes, mas é claro, tá de brincadeira comigo. Eu espero que hoje esse vídeo suba e voltar a conversar com vocês sobre coisas mais leves, voltar a falar sobre os livros, voltar sobre... Enfim, ter as coisas mais saudáveis. Não que isso não seja saudável, seja extremamente saudáveis. As coisas mais leves, mais alegres pra gente falar. Mais reflexões, mais felizes pra falar com vocês, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.